Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a este discipulado. Meu nome é Bispo Agostinho e estamos aqui para ministrar da lição 5, a quinta ministração que trata sobre o relacionamento que existe na igreja. Esta é a primeira parte, terá uma segunda parte, e o texto que nós vamos nos debruçar se encontra em Colossenses, no capítulo 2, e que eu passo a fazer a leitura. Nós vamos tratar do versículo 1 ao 14. Porque quero que saibais também quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor, Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a cravou no meio, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, vamos passar às considerações. Capítulo 1, do verso 24 ao 25, 29, ele vai demonstrando o trabalho e a luta, ele, Paulo, vai demonstrando o trabalho e a luta que era para que o evangelho fosse transmitido com sabedoria e com todo o conhecimento. E ele fala que até agora, até aquele tempo, né, em que ele estava pregando, Cristo era um mistério, né? Cristo ficou desconhecido, o mistério Cristo era desconhecido desde o início dos séculos até aquele tempo, né, até a vinda de Jesus, era desconhecido. E que agora ele era conhecido por causa do próprio Jesus, que ministrou a sua palavra. E, naturalmente, como nós já ministramos anteriormente, Deus levantou homens justamente para fazer com que a igreja de Cristo fosse aperfeiçoada. Levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Pastores e doutores, e tudo com um propósito, né? O propósito era edificação da igreja. E a igreja, ela não pode, como nós já falamos, existir divisão. Ela tem as formas dela se relacionar, e nós vamos ver aqui pontos importantes
que nós vamos começar a ver aqui a partir do verso 1. Diz assim: porque quero que saibais que grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. O combate certamente era nas orações, né, recebendo ataques malignos, certamente, e também a dedicação de Paulo para que o evangelho fosse conhecido, né? Porque o conhecimento que Paulo tinha do evangelho era muito profundo, e isso foi dado por revelação, né? Jesus lhe deu essa graça e ele tinha uma eficácia tremenda. O Espírito Santo usava Paulo de uma forma tremenda para anunciar o evangelho, tanto aos gentios, principalmente aos gentios, mas também aos judeus. A carta aqui ela foi escrita porque estava havendo um ataque maligno através dos chamados judaizantes, que eram homens que estavam procurando introduzir uma doutrina chamada gnosticismo. Depois a gente fala sobre isso. E não é uma doutrina segundo Cristo. Na realidade, estava trazendo um ensinamento que Cristo não era suficiente para que as pessoas alcançassem a salvação. Muito bem. Aqui, então, ele escreve e fala que esse combate ele tinha pelos que estavam em Laodiceia, que é uma cidade que fica no território da Turquia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, ou seja, crentes que foram certamente agregados à igreja e que não tiveram o privilégio de conhecer Paulo. Mas mesmo estes, Paulo tinha ele se sentia responsável, né, por todas essas vidas e trabalhava ardentemente, como ele diz no verso 28 do capítulo 1, diz: a quem anunciamos admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, o trabalho de Paulo era fazer com que os cristãos chegassem a uma condição de semelhança de Cristo, fazendo as mesmas coisas, né? Fazendo as boas obras que o Senhor deixou. Ok, verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos em plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Ok, que este texto, na verdade, ele tem uma linguagem, assim, um pouco difícil, mas vamos procurar deixar claro. Quando ele diz porque, vamos dizer assim, o trabalho dele, continua falando do trabalho dele. E esse trabalho tinha como objetivo, então, ministrar o evangelho de uma forma profunda e eficaz, como ele fala, para que os irmãos vivessem em amor. Isto é relacionamento, amor. Ou seja, ter uma vida em que existe cuidados de uns para com os outros. E ele diz, enriquecidos da plenitude da inteligência. Ou seja, que eles conhecessem toda a verdade a respeito do evangelho. É uma inteligência espiritual que nós não podemos, em forma nenhuma, negligenciar. Muitas, assim, hoje em dia, infelizmente, se pratica um evangelho que, vamos dizer assim, se misturam as coisas, mas não vamos na profundidade. E eu gostaria de dizer o seguinte, uma pessoa que está procurando ouro, se ele procurar ouro na superfície da terra, ele não vai encontrar. E a verdade é que o evangelho, ele é um tesouro que o ouro é fichinha para o seu valor. O valor do evangelho é incomparável. Mas ele é incomparável para quem?
ele é incomparável justamente para quem tem o conhecimento. Quem não tem o conhecimento é como esse garimpeiro que garimpa na superfície da terra. Ele é pobre, ele não se enriquece. Agora, o garimpeiro que vai lá no fundo, lá ele vai encontrar pedras, ele vai encontrar joias, né? Pedras para joias, pedras de ouro, vai encontrar riquezas. O Evangelho é a mesma coisa. Então, o Evangelho é uma grande riqueza, incomparável, incomparável, mas é para aqueles que conhecem a palavra, ou conhecem o Evangelho, conhecem na profundidade. E esse era o trabalho de Paulo, fazer com que a Igreja de Cristo conhecesse o Evangelho na sua profundidade. Então, plenitude é a totalidade da inteligência, né? Ou seja, total e a verdadeira compreensão do Evangelho. E depois ele diz, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Para conhecer toda a obra e o que Cristo representa, o que Cristo fez, né? É necessário realmente se aprofundar no conhecimento da palavra. Então, volto a dizer, esse era o trabalho de Paulo. Era aí que ele se consumia, ensinando o Evangelho de uma forma mais profunda, para que as pessoas que ouviam o Evangelho transmitido através de Paulo vivessem unidos em amor, porque reino dividido não prospera. Igreja com facções não prospera. É necessário que estejamos unidos, ou seja, temos um propósito, podemos ser diferentes, ter aptidões diferentes, mas todos são necessários, trabalhando cada um na sua posição, a fim de que o corpo de Cristo cresça. Mas, para que isso aconteça, é necessário que haja um entendimento na profundidade. E isto vai levar a pessoa a reconhecer quão rico é Cristo para conosco na questão das promessas e daquilo tudo que ainda vamos viver. Muito bem. Versículo 3 diz, em quem estão escondidos, Cristo, né? Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, a questão aqui, amados, era a questão de que os irmãos de Colossos não caíssem nessa historinha do gnosticismo. Porque ele diz aqui, em Cristo existe tudo. Nós não precisamos de mais nada além de Cristo. E isso não era só naquela época, é hoje também. Sempre houve, em todo o tempo, um trabalho maligno para criar divisões na igreja, para criar situações de desunião, né? Ou de diversas formas, seja por conhecimento, seja por altivez das pessoas, seja por grupinhos, seja lá o que for. Uma coisa é certa, é o inimigo que está trabalhando para trazer a união, a desunião, e fazendo com que a igreja não prospere. E aí ele diz, não precisa ir buscar mais nada em lugar nenhum. Vamos buscar no Evangelho, vamos buscar em Cristo, porque nele está toda a ciência, toda a sabedoria, tudo o que precisamos está em Cristo. Ok, verso 4, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Às vezes tem aquela pessoa que é muito eloquente, mas aonde está o embasamento para aquilo que ela está falando? A pessoa é persuasiva, ela consegue convencer, mas a questão é, está falando do Evangelho? Está falando de Cristo como cabeça de esquina? Está falando do Evangelho a que os apóstolos são fundadores? Essa é a questão sempre. Então, nós devemos tomar muito cuidado e andar em cima da palavra.
Verso 5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então, Paulo, de alguma forma, né, através das orações ou revelações, no espírito dele, não no Espírito Santo, que é o espírito com letra minúscula, ele sabia do procedimento daquela igreja, e ele se alegrava com a igreja de Colossos, vendo a ordem dela, vendo o trabalho que estava sendo executado com base na fé deles, né? Como ele diz aqui, ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, a questão é, onde nós andamos? A nossa fé está em Cristo ou em coisas? Em sal e outras coisas? Em Cristo, né? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também recebei e andai nele. Ou seja, que Cristo, quando nós nos convertemos, foi pela fé, foi ouvindo a palavra do Evangelho. Então, ele está dizendo aqui, permaneçam nisto, não aceitem outro caminho. Permaneçam na fé e não em coisas de homens. Verso 7, arraigados ou enraizados e edificados nele, em quem? Em Cristo. Edificação significa o quê? Conhecimento. Edificados é construídos. Construídos em Cristo, no Evangelho, na palavra. Então, edificados nele e confirmados na fé. Ou seja, quem tem fé, tem obras. Quem não tem fé, não tem obras. Então, a confirmação era pelas obras que praticavam. Assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então, o ensino, como nós estamos ministrando aqui, é fundamental, né, para que a pessoa tenha um relacionamento com os irmãos e com Deus. Quem tem relacionamento com os irmãos, obras, e trabalha e conhece o Evangelho, como ele era conhecido na igreja primitiva, então ele faz boas obras, ele pratica boas obras, né? E neste relacionamento, Deus coopera com os irmãos que assim trabalham. O Evangelho, ele não é algo que nós fazemos sozinhos. Deus, através do Espírito Santo, vai cooperando na obra que nós vamos fazendo. Quem faz a obra sabe que é assim. E vai tendo experiências grandiosas com o Senhor, vai vendo esta obra crescer, pessoas sendo curadas, pessoas largando as coisas do mundo, pessoas sendo bons pais, boas mães, quando não eram, né, sendo orientados, uma família que está unida, porque se submeteu aos ensinos de Cristo. Então, quem trabalhou essa obra, ele vai ter muitos motivos para dar graças ao Senhor. Na verdade, quanto mais faz, mais razões tem para dar graça. Então, crescendo nas ações de graças. É assim que acontece quando a pessoa trabalha. Se não trabalha, não vai ter experiência. Se não está unido, né, no mesmo propósito, não prospera. Então, uma igreja que não está junta, que não conhece as dificuldades do irmão, que não ajuda quando pode, deixa passar necessidade, não tem as experiências e muito do que está na palavra não vai acontecer, não vai vir a existir na vida da pessoa que está fora dos ensinamentos do Senhor, né? Verso 7, arraigados e edificados nele, confirmados, etc. Verso 8, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Filosofias são coisas, vamos dizer assim, pensamentos,
que vêm a existir pela observação humana, né? Estudos dessas questões que vão fazendo essa observação, mas que Jesus está fora disso. E essa questão, nas filosofias, elas não têm Jesus não participa das filosofias. Então, filosofias, vãs sutilezas, que são vazios, que não levam a nada, segundo a tradição dos homens. Então, o povo judeu é um povo muito tradicional, mas as tradições estão dentro do Evangelho ou não estão? Então, o que acontece? Nós estamos aqui no Brasil, e o Brasil tem suas tradições, e elas não são boas. Muitas tradições. Então, estão dentro do Evangelho ou não estão? Às vezes uma coisa parece boa. A questão é, vamos para a palavra de Deus, vamos ver se é assim que Cristo ensina. Porque tudo aquilo que for tradição ou qualquer outra coisa que não está na palavra, é tudo perda de tempo. Não vai edificar ninguém, não vai produzir resultados na vida de ninguém. A única forma de haver mudanças, curas, crescimento em fé, firmeza em Cristo, é através do Evangelho, que é eficaz. Fora disso, não tem. Então, verso 8, estava dizendo, tendo todo cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, verso 13, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, que são os tais dos princípios da vida, filosofias, essas coisas. E não segundo Cristo. Então, não adianta a gente querer também falar sobre todos os detalhes aqui e esquecer o que precisa ficar guardado. Meus queridos, se aquilo que estamos praticando não consta da palavra, abandona. Porque é tradição. Não vai produzir eficácia em ninguém. Verso 9, porque nele, em quem? Em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo existe a totalidade de Deus. Então, buscar em outros lugares, como a questão de eles faziam cultos a anjos, sabe? Querido, não é. Em Cristo, Deus é real. Cristo é Deus na sua totalidade. Então, não preciso buscar absolutamente mais nada. Tudo que eu preciso, toda a sabedoria, todo o poder, toda a glória, toda a instrução, tudo que eu preciso, Cristo tem. Agora, como eu disse, se nós ficarmos apenas raspando a terra, não vamos alcançar isso. Então, é necessário se aprofundar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na igreja primitiva, os irmãos daquela época, eles perseveravam todos os dias, em oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina? Os ensinamentos. São estes. Paulo escreveu esta carta aos Colossenses, eram os ensinamentos que ele dava. Só que os cristãos daquela época, eles ouviam isso todos os dias. Eles eram ensinados. E todos os dias eles estavam em oração. Então, é uma igreja que pega fogo mesmo. Não tem como. Agora, não faz isso, aparece uma vez por mês na igreja, só no dia que está escalado para fazer alguma coisa.
Irmão, isso aí é tudo engano e não vai levar a nada. Porque nem a própria pessoa está firmada. É necessário uma ligação com a palavra e orações diária. Diária. O primeiro mandamento é amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua alma, toda a tua sabedoria, toda a tua inteligência, com tudo que você é, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Ora, se Deus não está ocupando o primeiro lugar, então o primeiro mandamento você já está falho nele. Então, eu aconselho a você ter um outro tipo de vida, ou seja, um outro tipo de ocupação. Deus ou Jesus, que é Deus, deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Eu digo primeiro lugar em importância. Não é considerar, é obedecer a sua palavra. Ele diz que quem o ama, obedece seus mandamentos. Não é que sabe os seus mandamentos. Que nem eu aqui estando falando para vocês, não obedecer não serve para nada. Então, obedecer aos mandamentos. Então, em Cristo, existe a totalidade da divindade, e no verso 10 diz, estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, Cristo é o cabeça. A cabeça é o que pensa. A cabeça é o que diz para o corpo que ele tem que fazer. Não é o corpo que diz para a cabeça o que ele deve fazer. Então, é ali que nós vamos estar perfeitos. Quando? Quando a gente estiver totalmente em acordo com o cabeça que é Cristo. É isso que nós precisamos seguir. Tudo aquilo que a gente, todo o caminho que a gente caminha e que Cristo não orientou, não trouxe este ensinamento, né, não direcionou este caminho, ele não vai dar certo. Então é necessário que o Senhor esteja conduzindo toda a nossa vida. E ele diz que ele é o cabeça de todo principado e potestade, ou seja, de todo o governo e autoridade espiritual humana. Quem é que é o cabeça? É Cristo. Neste caso, se refere potestade, é autoridade espiritual humana. Então, desde apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, né? E todo o restante do povo de Deus, Cristo é o cabeça. Ele que comanda tudo. Verso 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Então, ele está falando, com certeza, este povo conhecia muito bem a circuncisão, e eu creio que também você conhece, mas também não custa nada eu falar. A circuncisão era uma operação feita no órgão sexual masculino, né, uma pelezinha debaixo do prepúcio, e esta operação, feita ao 8º dia, tinha como propósito dizer que aquela pessoa tinha uma aliança com Deus. Mas o que está dizendo aqui é que esta aliança era uma aliança, uma circuncisão, uma aliança, em que foi feita com as mãos humanas na carne. Mas a circuncisão em Cristo é outra. Ou seja, a circuncisão é uma aliança que eu tenho com Cristo, não no corpo, mas na alma, pelo amor com que eu o amo. Eu amo e tenho esta aliança com Ele. É uma aliança de amor, de ligação mesmo, não uma marca no corpo. Então, o cristão é aquele que ama Cristo
né? E a marca da circuncisão é no coração. Verso 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Fala de sepultamento no batismo. Isto naturalmente é pela fé. O batismo é no momento em que a gente faz a profissão de fé em Cristo, né? De que está aliançado com ele, de que tem a vontade de seguir o Senhor para sempre, se desviando das coisas do mundo. E ali, então, após a profissão de fé, a pessoa, pelo pastor ou pelo líder, é imergida na água, simbolizando o sepultamento. Este sepultamento, porque a pessoa fica dentro da água, você não vê, né? É um sepultamento, como se fosse um ato profético. Na verdade, é. E ela é unida ou incluída na morte de Cristo, no sepultamento de Cristo. Então, quando ele diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, da mesma forma como a pessoa é incluída na morte, ela também é incluída, ou seja, cada irmão, cada pessoa que foi batizada, cada cristão que foi batizado em Cristo, com consciência do que estava fazendo, certamente também ressuscitou, ou seja, foi incluído pela fé na ressurreição de Jesus Cristo. Verso 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Então, aqui o que a gente percebe é que ele estava se dirigindo já a um povo que não era judeu, porque ele diz, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão, o povo judeu era circuncidado. Então, incircuncisando a vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Então, Cristo foi vivificado ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós fomos inclusos nessa ressurreição e os nossos pecados foram perdoados. Não apenas os passados, não apenas os presentes, mas passados, presentes e futuros. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a cravou no meio e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. A cédula, irmãos, era, aqui ele menciona claramente, dizendo o seguinte, cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Então, isto se refere à lei cerimonial judaica. Cristo veio, a lei cerimonial era para apontar para Jesus, uma vez que Jesus veio, então a lei cerimonial acabou. Não estamos falando dos mandamentos, estamos falando da lei cerimonial, né? Que era contra nós. Por quê? Porque ela era muito custosa financeiramente, né? E além de ser custosa financeiramente, também eles não a conseguiam cumprir. Então, o inimigo tomava posse da desobediência, né, deles para agir na vida deles. Então, porque eles não conseguiam cumprir. Então, era um peso tremendo. Né? Viver a religião judaica era muito difícil. Tanto é que ninguém cumpriu. Né? Ninguém se salvou por andar, né, por cumprir a lei. Ninguém cumpriu. E aí veio Cristo. Né? E aí Cristo nos trouxe um outro tipo de relacionamento com Deus que era muito mais leve,
Tanto ele que, né, nos convida a pegar o jugo, né, e o fardo, que são leves da parte dele, em relação ao judaico, muito mais leve. Então, é isto. O que nós precisamos entender é a questão de estar unidos em amor, trabalhando todos no mesmo propósito. Então, estar atentos a tudo que pode nos desviar do verdadeiro evangelho, né? Por isso, como é que a gente tem condições de poder vigiar, de fazer essa vigilância? Só se você conhecer a palavra, do contrário, você é enganado. A palavra mesmo, na última ministração, nós falamos a respeito de ser meninos que vai sendo levado por todo o vento de doutrina. Não pode ser assim. Tem que crescer, o propósito é a gente crescer para chegar à condição da imagem de Cristo, ou seja, se parecer com Ele, né? Então, no evangelhozinho de conta-gota, não pode ser, amados. Temos que viver isto para que o mundo também nos observe, como ele já observa, e seja atraído pelo nosso comportamento, como era na igreja primitiva. Deus ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar, porque a igreja era uma igreja poderosa. Deus operava milagres através dela. Então, fique com Deus. Deus te abençoe. Espero que esta palavra traga alegria e também luz ao seu conhecimento, porque uma coisa é certa, precisamos trabalhar na obra, estar unidos. Ninguém fica unido se vendo uma vez por mês, que nem sabe o que está acontecendo com o irmão, que está mais preocupado com as coisas pessoais do que com qualquer outra coisa. Nós somos uma família, e a família de Deus. Não pode uma mesa estar farta, abundante, e a outra faltando tudo. Precisamos estar uns com os outros, amando, cuidando, porque aqui eles foi um povo que foi perseguido. E eles estavam sofrendo aflições. E então eles tinham que receber essa palavra que era um tesouro para que eles estivessem firmes, como está escrito, né? Que Paulo trabalhava para que os seus corações fossem consolados. E o que Paulo pregava para consolar os corações deles, certamente era o evangelho falando àquele povo das maravilhas, das promessas que um dia eles, cristãos, iriam tomar posse. E não era, vamos dizer assim, isso não ia demorar muito, porque a nossa vida aqui é curta. Deus te abençoe. Fique com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.